Então, pessoal, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa terça-feira, dia 9 de março. Agora a galera começou a entrar, tá melhorando aqui o nosso quórum. Bom, como eu disse na aula inaugural, vamos transformar aí as nossas terça-feiras num verdadeiro bate-papo. Então, a qualquer momento, vocês fiquem à vontade aí para lançar questões no nosso chat, ou para além disso também para abrir o microfone, abrir a câmera, enfim. Interrupções são muito bem-vindas, diga-se de passagem. Hoje a nossa disciplina, lembrando que abarca a proteção dos vulneráveis, e a gente vai fazer aqui uma verdadeira cisão, uma verdadeira divisão quando a gente fala de vulneráveis. Essa disciplina, ela se calca em dois tipos de vulneráveis. Criança e adolescente. Aí a gente vai dar uma ênfase da Constituição Federal, conversando ali uma interpretação sistemática da Constituição Federal com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, para o final do semestre, a gente vai adentrar em outro grupo vulnerável. São os idosos. Então, a gente vai fazer um cotejo, a gente vai fazer uma confrontação entre a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso. Então, a gente faz essa cisão aqui, a gente faz essa separação. A gente vai gastar algumas unidades de aprendizado trabalhando com a ideia da criança, do adolescente. Inclusive, no que se refere a questões de índole constitucional, por exemplo, o direito à saúde, educação, direito ao lazer, enfim, tudo isso acaba congregado ali na Constituição Federal. Direitos civis também, e também aspectos que beiram ali questões penais, mas a gente tem que lembrar que os adolescentes, eles são inimputáveis. Crianças e adolescentes são inimputáveis. Significa dizer que não há aplicação da lei penal e da lei processual penal às crianças e aos adolescentes. Não significa que eles não podem praticar uma conduta violadora a alguma regra criminalística, alguma regra de índole penal. Ele pode violar, mas se ele violar, ele não vai praticar, tecnicamente, o que a gente diz de crime. Ele vai praticar um ato infracional. Então, não vai ser aplicado para ele uma sanção de pena. Vai ser aplicado para ele, efetivamente, a sanção de medida socioeducativa. Então, a gente vai trazer todo esse viés. A gente vai trazer um viés constitucional e aí também a gente traz um viés ali com uma feição de direito penal. Quando a gente for trabalhar a feição de direito penal, o autor que particularmente eu gosto de trabalhar, quando eu estou estudando ECA, quando eu estou trabalhando na atividade prática com ECA, alguma pesquisa, enfim, é o Guilherme de Souza Nutti. Então, para minha grata surpresa, além do Guilherme de Souza Nutti ser um dos maiores criminalistas, ele também escreve sobre ECA. Inclusive, ele tem um bom livro sobre ECA. E aí, ele traz justamente essa questão. Ele falou assim, olha, aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei especialíssima. É uma lei especialíssima. É uma lei que a gente chama de lei extravagante. Mas não dá para negar que, quando eu aplico uma medida socioeducativa para um menor e para um adolescente, essa medida socioeducativa ela pode conter ali uma feição de restrição de direito. E aí, encontrando uma feição de restrição de direito, ela tem, sim, um viés ali penal. Ok? Então, a gente vai trabalhar todos esses pressupostos. Hoje a gente inicia, obviamente, da unidade de aprendizado 1, cujo título é Vulnerabilidade das Crianças e Adolescentes, à luz do texto constitucional e Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sempre nas minhas aulas, o que eu procuro fazer é uma confrontação analítica. Eu tenho uma turma lá de processo civil, e aí eu tenho uma unidade de aprendizado, dentro dessas turmas, que fala interpretação da norma. Aí eu falo, olha, tem várias espécies de interpretação. Interpretação lógica, interpretação sistemática, interpretação teleológica,
interpretação dogmática. A interpretação mais indicada é a interpretação sistemática, que você, quando lê ali um dispositivo, você lê esse dispositivo não de forma isolada, mas você contempla ele uma leitura ampla, principalmente em cotejo com a Constituição Federal. Então, iniciando o nosso tema, eu tenho a dizer para vocês que esse tema criança e adolescente ele é muito caro para esse professor, porque no meu âmbito profissional, eu disse para vocês que eu advogo principalmente na área de direito digital, advogo para uma empresa sem fins lucrativos, cujo objeto social, objeto estatutário, é desenvolvimento da internet. E aí a gente criou lá um projeto chamado Internet com Responsa. Eu vou até colocar aqui, porque tem uma cartilha. Essa cartilha é distribuída gratuitamente. Vai aparecer aí no chat para vocês. Podem fazer o download, enfim, a distribuição dela é gratuita. Eu tive o grande prazer de participar da elaboração dessa cartilha, e aí ela tem um cotejo educativo mesmo, ela visa ali educar. Aí a gente aborda vários temas, por exemplo, a gente aborda temas ligados à internet, cyberbullying, a questão do vazamento de nudes, a questão da liberdade de expressão online, a questão do compartilhamento, eu posso sair compartilhando tudo, e aí é focado justamente para as crianças e adolescentes. É legal depois vocês darem uma olhada nessa cartilha, enfim, é super útil, super educativa. E aí, pessoal, já fazendo uma provocação inicial aí, para a gente esquentar, e eu de antemão digo que é extremamente importante a colaboração de vocês. Veja só, o nosso tema, a nossa disciplina é a proteção dos vulneráveis. A unidade 1 traz ali vulnerabilidade das crianças e adolescentes. Mas a gente precisa entender o que é vulnerabilidade. Aí eu pergunto para vocês, o que é vulnerabilidade? Alguém risca aí, dá um palpite do que é vulnerabilidade? Podem abrir aí o áudio e dialogar com esse professor. Alguém arrisca dizer aí o que é vulnerabilidade? Professor, Oi. seria a falta de capacidade, né? É o Ronan falando? Isso. Perfeito. Falta de capacidade? Tá. A gente pode. Capacidade civil, você fala ou não? Não, de discernir os atos da vida, seja qualquer um. Capacidade de escolha, de decisão. Eu fiz essa provocação se era capacidade civil, porque tem uma confusão mesmo. A capacidade civil não necessariamente ela está entrelaçada com essa vulnerabilidade, com essa capacidade que o ECA visa proteger. Muito bem, Ronan. Legal. Então você trouxe aqui falta de capacidade, vulnerabilidade igual falta de capacidade. Obrigado, Ronan. Alguém gostaria de complementar aí que o nosso colega Ronan trouxe? O que é vulnerabilidade? Seria alguém frágil, sem uma defesa, no caso, devido à sua incapacidade, por ser talvez uma idade que ele não tem uma defesa. Perfeito, Edson. Então, a gente pode traduzir aí o que você disse como fragilidade? É isso, mais ou menos? Sim, como uma fragilidade. Ausência de defesa, você colocou aí também, certo? Sim. Perfeito. Muito obrigado, Edson. Além do Ronan e do Edson, a gente tem que fazer a construção desse conceito junto. Alguém mais tem um palpite aí do que vem a ser vulnerabilidade? Essa pessoa ela pode estar sujeita a danos físicos, a danos morais, devido à sua incapacidade de defesa, essa fragilidade. Não seria isso também? Também, sujeição, maior sujeição vamos colocar assim, maior
Posição. Anos. Professor, a dependência também pode ser? Pode ser. Perfeito. É o Ariel falando? Isso, Ariel. Beleza. Maior dependência. Maior dependência de quem? Do governo? Do maior, né? Dos pais, ou avós, se for o caso. Perfeito. Maior dependência, então, dos responsáveis legais. Isso. Veja Perfeito. só, tem um tema que a gente trabalha com a ideia de responsabilidade de alimentos avoengo. Então, são os avós que têm que pagar os alimentos para os netos. Claro, é uma hipótese restrita, enfim. Mas existe uma responsabilidade e essa dependência do responsável legal. A gente não pode imputar só aos pais. É claro que os pais eles têm a responsabilidade primária. Por exemplo, eu tenho aqui 4 meses. Então, quem são os responsáveis pelo meu filho Vicente? Eu e a minha esposa, ponto. Só que essa responsabilidade não deixa de ser compartilhada. Os avós também têm responsabilidade. Quem aqui tem a possibilidade de conviver com os avós, ou já teve a possibilidade de conviver, que eu não tenho mais avós vivos, mas eu convivi com a minha avó, você sabe o quão importante é a figura do avô, da avó. Então, muito bem, Ariel, maior dependência dos responsáveis legais. Então, vejam só que aqui, ó, com a contribuição do Edson, do Ronan, do Ariel, a gente constrói aqui o que é vulnerabilidade. Para que existe essa disciplina, a proteção dos vulneráveis? Para que eu estou estudando isso às portas de sair da faculdade? Essa é a resposta que eu pretendo dar para vocês, aula após aula, para vocês terem uma resposta definitiva lá no final do semestre. Mas a gente já sabe aqui, via construção coletiva, que vulnerabilidade pode ser ali uma falta de capacidade, que não necessariamente é uma capacidade civil, ou não. O menino com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele não tem capacidade civil, ele não tem pleno conhecimento, plena ciência dos atos que ele está praticando. Então, não necessariamente está fincado a capacidade civil. O menor também, ele tem uma maior exposição a danos, ele tem uma fragilidade e ele tem uma maior dependência dos responsáveis legais. Muito bem, essa é a construção que a gente fez. Eu vou além. Eu fui consultar o bom e velho dicionário. E aí, consultando o bom e velho dicionário, eu vejo aqui alguns sinônimos de vulnerabilidade. Inclusive, algumas dessas respostas que eu encontrei no dicionário, elas estão inseridas aí dentro das respostas que vocês nos trouxeram aí. Vulnerabilidade é sinônimo de fragilidade, sinônimo de fraqueza, sinônimo de indefensabilidade, alguém falou de defesa aqui muito bem, sinônimo de insegurança e sinônimo de instabilidade. Quando a gente vai para a doutrina, ela traz uma definição dizendo o seguinte: a definição sobre vulnerabilidade remete à ideia da fragilidade e da dependência que se conecta à situação de crianças e adolescentes. Então, a gente tem aqui as mesmas palavras que a gente trouxe aqui nesse debate inicial. Vocês mesmos conseguiram construir a questão da vulnerabilidade. A criança é um ser em desenvolvimento. O adolescente é um ser em desenvolvimento. Não que nós, adultos, também não somos seres em desenvolvimento. Sim, lógico, assim espera, né? Assim espera que todo mundo consiga ali evoluir, se torne uma pessoa melhor, dia após dia, que isso não vire um grande e isolado clichê. Mas o fato é, quer queira ou não, quando você, por exemplo, eu tenho 33, hoje eu posso dizer que eu tomo decisões que com 10 anos, ou seja, 10 anos atrás, eu não tinha a mesma maturidade. Provavelmente, quando eu tiver 43 anos, eu vou tomar decisões mais acertadas do que eu tomo hoje. É assim que se espera. O ser humano é um ser em desenvolvimento. Mas aqui, pessoal, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente está falando de um público que tem ali uma grande vulnerabilidade. Ninguém nega que crianças são seres ali que passam por
difíceis. Ninguém nega também, deixa eu só aproveitar aqui e colocar o notebook para carregar, que adolescentes, eles passam também por períodos difíceis, um período de transição, né? Alguém aqui tem filho adolescente? Alguém aí possui filho com uma idade aí acima dos 12 anos, abaixo dos 18 anos? Ninguém? Mas nós já fomos adolescentes. E aí, a gente sabe que adolescente tem aquela, né, que até a gente faz até uma piada, que são os aborrecentes, adolescentes aborrecentes. A queda de humor é muito grande, a alteração do humor é muito grande, a rebeldia também se aflora. Você não vê a hora de fazer 18 anos, eu não vejo a hora de fazer 18 anos. Como se a vida fosse mudar da água para o vinho, quando efetivamente você tivesse um salto ali dos 16 para os 18 anos, está com a vida resolvida. Falta de maturidade. E aí, então, a gente pode linkar que a vulnerabilidade, ela se atrela a uma situação de fragilidade, a uma situação de dependência, e aí o sistema brasileiro, ele se adequa à proteção das crianças e adolescentes via a Constituição Federal e também via Estatuto da Criança e do Adolescente, para que seja tutelado, ou seja, para que seja protegido, para que seja salvaguardado os interesses ali da criança e do adolescente. Por quê? Porque ele é um ser em desenvolvimento. Então, eu preciso dar mais assistência para quem ainda tem um longo caminho pela frente, tem uma margem maior ainda de desenvolvimento. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo? A gente pode seguir? Tem que me dar o feedback. Professor, não entendi tal ponto, fiquei com essa dúvida. A gente pode seguir? O que vocês têm a dizer aí, Ariel? Sim. Ana? Pode seguir, professor. Por mim, pode seguir. Então, beleza. Pode seguir. Qualquer coisa podem interromper aí. Bom, e qual que é a importância, então, efetivamente, da gente tutelar as crianças e os adolescentes? Uma vez eu vi, estava até viajando, eu vi uma frase extremamente contundente, e aí depois eu fui pesquisar, e aí essa frase ficou na minha cabeça. Depois que eu fui fazer um mestrado, coloquei essa frase dentro da minha dissertação de mestrado, que é uma frase de Pitágoras. Pitágoras, há 500 anos antes de Cristo, dizia o seguinte: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Então, tudo realmente passa pela questão da educação. A educação é essencial. A educação, ela é o pontapé inicial de toda a sociedade. Como que eu tenho ali sociedades mais evoluídas e sociedades menos evoluídas? Quando aquele Estado, ele coloca a educação como fator predominante. Vamos pegar aqui os exemplos dos países nórdicos aqui. Os países nórdicos, que assistiu Vikings, né? Gosta da série Vikings, eles faziam ali barbaridades, Noruega, enfim. E aí você vê esses países são altamente bem desenvolvidos, produto interno bruto lá no topo, o índice de criminalidade baixo. Por quê? Porque eles colocam ali a educação como fonte primária. Eu disse para vocês que eu trabalho com direito digital, e aí eu fiz ali o trabalho ligado ao vazamento de imagens íntimas e tudo mais. Aí, obviamente, eu abordo a questão da aplicação da lei. Eu falo do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ele possibilita a retirada forçada do conteúdo junto à plataforma. Se for menor que vazou a imagem íntima, a vítima pode pedir ali a responsabilidade civil dos responsáveis legais. Poxa, a pessoa ali teve a foto exposta, está sendo ridicularizada, está fazendo tratamento psicológico, pode cobrar dos pais o tratamento psicológico. Mas, para além da aplicação da lei, o primeiro elemento que eu preciso trabalhar é a questão da educação. Por quê? Porque Pitágoras, há muito tempo, já deu aí a resposta para a gente. Educar as crianças
e não será preciso punir os homens. Então, tudo perpassa por uma questão da educação. E aí, quando a gente trabalha com a ideia de internet, enfim, a gente trabalha com uma questão chamada educação digital. A gente precisa não apenas dar as ferramentas para os nossos filhos. Eu estou com um filho de 4 meses, e aí, quando a gente está com o celular perto dele, ele já fica ligadão. Às vezes até esquece que tem pai, você fica só vidrado no celular. Não dá para a gente simplesmente renegar os jovens a tecnologia, porque eles são chamados de nativo digital, eles já nasceram mesmo nessa época de nativo digital. E não dá para renegar, porque imagine só, as crianças estão tendo aula agora remota. Ela vai ficar sem aula porque os pais não deixam mexer na internet? Eu vou praticar exclusão digital, quando na verdade se prega a inclusão digital? A ideia não é essa. Mas não basta só, por exemplo, eu com meu filho, quando ele tiver, obviamente, uma idade hábil, eu ainda não sei qual a idade é essa, porque não tem para criar filho, para educar criança, adolescente, não tem receita de bolo. Mas quando chegar o tempo hábil, que a gente entender que é o momento dele ter a interação com as ferramentas, não basta só eu simplesmente dar para ele um smartphone de última geração. Eu preciso ensinar para ele as ferramentas, inclusive no que concerne a proteção da sua privacidade. Fala assim, olha, filho, você não pode postar tudo que você faz. Você não pode fazer check-in onde você está. Você não pode sair criando perfil fake para agredir a moral do seu coleguinha, mesmo que você não gosta dele. Você tem que respeitar. Você não pode sair compartilhando qualquer informação, porque pode ser ali uma desinformação, que a gente chama de popularmente de fake news. Então não basta só eu entregar a ferramenta tecnológica. Eu tenho que dar para ele o quê? Eu tenho que dar para ele a questão da educação, eu tenho que fomentar a educação. Então, tudo se passa por uma questão da educação. E quando a gente trabalha com o tema vulnerabilidade das crianças e adolescentes, a gente tem que entender, pessoal, que o tema vulnerabilidade está intrinsecamente ligado à questão da isonomia. A gente tem que lembrar lá das aulas iniciais de direito constitucional, o princípio da isonomia é difícil de se aplicar na prática. Ele apregoa de forma bastante básica, que é isonomia, igualdade, tem que tratar as pessoas de forma igual. Mas aí vem os autores mais clássicos, por exemplo, Ingo Sarlet, que é um autor de direito constitucional que eu gosto, enfim. Ou quando a gente pega a doutrina estrangeira, JJ Gomes Canotilho, que é um autor português, ele vai falar o seguinte, com base aí em toda a doutrina, ele vai falar, olha, isonomia é tratar os iguais iguais e os desiguais desiguais. Aonde que isso aí se aplica em crianças e adolescentes? Calma. Vamos supor que meu filho já tem mais 5 anos, gosta de ver aqui stand-up, enfim. Aí ele viu uma pessoa, achou essa pessoa engraçada e ele vai lá e começa a dar risada dessa pessoa. Se ele faz isso, claro, cabe a mim como pai reprimir. Por quê? Porque ele está em fase de desenvolvimento. Agora, se eu faço isso, eu tenho que ser reprimido e a minha reprimenda é muito maior. Por quê? Porque não dá para tratar, por exemplo, a piadinha sem graça que ele fez da mesma forma como a piadinha sem graça que hipoteticamente eu faria. Por quê? Porque eu tenho que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Eu, nesse momento, nesse meu exemplo hipotético, eu não estou em condição de igualdade com meu filho, porque ele ainda é um ser em desenvolvimento. E espera-se de mim, já com 33 anos, um ser mais maduro. É isso que se espera. Então, vejam só, quando a gente trabalha com a vulnerabilidade, a gente tem que entender que a vulnerabilidade ela está intrinsecamente ligada, sim, com o princípio da isonomia. Por isso que o Brasil ele é signatário e
sendo signatário, ele aderiu à Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, ou seja, ele assumiu um compromisso numa carta internacional de respeito às crianças e adolescentes. E aí, em sendo isso, o Brasil ele tem obrigação, quando eu digo Brasil, eu digo a sociedade no todo, é um dever coletivo, de tutelar as crianças e os adolescentes. Quando a gente fala de vulnerabilidade, eu disse para vocês que vulnerabilidade ela está fincada à necessidade de desenvolvimento, porque as crianças elas ainda são seres em desenvolvimento. Aí a doutrina faz uma boa construção sobre quais são os apoios que as crianças e os adolescentes necessitam. A gente pode colocar aqui no chat o seguinte: o chat a gente utiliza mais ou menos como se fosse aí um ditado, tá? Faço aqui alguns apontamentos, enfim, a gente pode tirar como troca de dúvida também. A gente vai trabalhando essa interação. Logo vocês se adaptam à metodologia. Quais as espécies de apoio / subsídio que as crianças necessitam? Os colegas trouxeram aí, olha, tem maior dependência dos responsáveis legais. Então, qual é o papel desses responsáveis legais? Pai, mãe, avô, enfim, tutor, curador, a gente vai ver essas figuras depois. Alguém se arrisca aí? Qual tipo de apoio, qual tipo de subsídio, qual tipo de dever eu, por exemplo, como pai, tenho para com o meu filho? Qual é o primeiro, pessoal? Vamos pensar no caso da moradia, a alimentação, a educação, o âmbito familiar, que ele tenha dali uma educação. Então, saber com quem ele anda, o convívio de pessoas com consumos de drogas, de álcool. Então, você evitar todo esse tipo de relacionamento a criança ou adolescente, para também que ele não cresça vivenciando esses tipos de situações até mesmo dentro da sua casa ou fora da sua casa. Isso depende muito, talvez, até mesmo de onde ele mora, saber com quem ele convive no seu dia a dia, né? Nem sempre os filhos estão 24 horas sobre os olhos dos pais, né? Exatamente. Perfeito, Edson. Muito bem colocado aí. Então, você já trouxe aqui alguns viés, alguns subsídios que os pais têm que ter. Muito boa a intervenção, tá? Obrigado, Edson. Então, ele precisa de subsídio material. Podem anotar isso aí no caderno. Nossa, eu estou no notebook, o professor está falando de caderno. Tudo bem, abre um Word aí, escreve a proteção dos vulneráveis, aula 1, e vamos começar a destrinchar aqui. Subsídio material. Esse é um. O Edson muito bem colocou para a gente. Subsídio material. Material vem de matéria mesmo. Então, moradia, eu preciso dar uma moradia. Eu preciso dar roupas. Preciso dar alimentação. Então, esse é o primeiro subsídio, subsídio material. Eu preciso, em resumo, conferir para ele ali o mínimo necessário. O mínimo existencial, o mínimo para que ele efetivamente se considere uma pessoa, ou seja, que ele ande trajado adequadamente, que ele se alimente adequadamente, que ele tenha uma moradia. Vejam só, a questão aqui do subsídio material, ela independe de classe social. Se tem aí uma pessoa que ofere um salário mínimo e consegue dar uma espécie de moradia, eu não posso simplesmente comparar
uma pessoa que ganha 100 salários mínimos e mora numa mansão. Nossa, ó, esse está dando subsídio material lá, porque ele mora numa mansão. Esse aqui não está dando subsídio material. A questão não é essa, pessoal. A questão é, eu tenho que dar, dentro da minha possibilidade, tudo que está ao meu alcance para aquele menor sob a minha guarda. Até porque, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, são situações de pessoas em polos antagônicos. Então, a gente volta para o princípio da isonomia. Eu não posso falar assim, nossa, esse mora num lugar extremamente de risco e esse mora numa mansão. Esse está deixando um assistido e esse está deixando outro assistido. Essa comparação, ela é muito simples. E essa comparação, ela viola a interpretação do princípio da isonomia que a gente acabou de fazer. Eu tenho que tratar os iguais de forma igual. Nesse exemplo que eu dei, uma pessoa ganha R$1.000, salário mínimo, enfim, não está em pé de igualdade uma pessoa que ganha 100 salários mínimos. Então, eu não posso tratar dois desiguais de forma igual. Eu tenho que ver ali a situação de vulnerabilidade econômica dessas partes e analisar. Então, o subsídio material, ele é essencial. E aí, o subsídio material, ele entra principalmente em ações que envolvem ali dissolução de matrimônio, guarda, regulação de divórcio, pensão alimentício, com o binômio, duas faces, duas facetas, binômio necessidade, possibilidade. Então, sempre que a gente fala em subsídio material, eu tenho que ter em mente que o subsídio material, ele tem que observar a necessidade e a possibilidade. A necessidade de quem recebe os alimentos, ou seja, o menor precisa. Nossa, eu vou pagar R$50 de pensão alimentícia. O que a gente compra hoje com R$50? Eu não estou atendendo aqui o princípio da necessidade, essa parte do binômio. Então, eu preciso ter ali uma condição de subsidiar o menor sob a minha guarda de forma adequada, para que ele supra as necessidades dele, mas vai dentro também da possibilidade de quem paga. Eu não posso simplesmente falar assim, você ganha quanto? 2.000? Tudo que você vai receber vai para o seu filho. Porque isso viola essa outra ponta do binômio, a possibilidade. Tudo bem, o cara vai pagar tudo que ele recebe de pensão alimentícia para o filho dele, ele vai fazer o quê? Ele vai morrer, porque ele não vai ter dinheiro nem para se alimentar, vai ficar fraco, vai adoecer. Então, a gente sempre faz esse parâmetro, possibilidade e necessidade. Isso é difícil. Por isso que é um grande mito, só que a gente tem incutido isso na sociedade, que quanto que é o valor da pensão alimentícia? 30%. Não, a lei não fala em 30%. 30% de pensão alimentícia não é a regra. É um costume? Sim, é um costume, mas não é a regra e é fruto de uma construção jurisprudencial. A jurisprudência considerou que 30% de pagamento sobre os valores auferidos de quem paga os alimentos é razoável. Ele vai ficar ali com 1/3. Então, ele vai pagar 1/3, aí os outros 2/3 ele consegue para subsistir. Então, quanto ao subsídio material, a gente tem que ter em mente aquela questão, eu dou o subsídio material desde que eu dê o menor sob a minha guarda, sob a minha custódia, o mínimo necessário. Moradia, roupas, alimentação. Nossa, mas você comprou uma roupa numa loja sem nome. Você deveria ter comprado uma Lacoste, uma Tommy, Calvin Klein. Você não está assistindo o seu filho materialmente. Você comprou roupa barata? Você está violando? Ele gosta de roupa de marca. Não tem nada a ver com isso, tá? Vamos sempre lembrar aqui do binômio necessidade-possibilidade. Então, o primeiro subsídio que a gente tem que observar quando a gente trata de menor, criança e adolescente, é justamente o subsídio material. Tudo bem até aqui, pessoal? Faz sentido essa minha fala? Faz sentido a discussão em torno dessa matéria?
Sim. Beleza. A Bruna diz que sim. Tô. A Lorena diz que sim. A gente pode seguir? Podemos avançar? Pode seguir, professor. Tá ótimo, hein? Então, beleza. Vamos seguir então, Sérgio. Sérgio e demais colegas. Segunda espécie de subsídio que a gente tem é o subsídio intelectual. Não tem uma hierarquia, tá, pessoal? Eu não estou aqui trazendo, então o subsídio material é mais importante que o subsídio intelectual. Não, não tem uma hierarquia. Eu só estruturei aqui para a gente trabalhar na aula, mas ambos são importantes. Subsídio intelectual, que é o que a gente vai trabalhar agora. E aí, alguém se arrisca a dizer o que é o subsídio intelectual? Seria matricular em escolas, creches, por casa? Boa noite, Milton. Não é Seria questão da a educação? formação ética, moral, Boa. os valores, agregar valores, toda essa parte de formação, obviamente aliada, acho que à parte acadêmica também, né? A parte de estudo, de ensino, de aprendizado, tudo isso, mas com toda a parte de educação, de valores e tudo mais. Milton, muito boa a intervenção. Quem tinha falado antes? Acho que cortou. E o Ariel, professor, sobre a O escola. Ariel. Legal. Você falou em matricular na escola, né? Isso, escola, creche. Beleza, perfeito. Se encaixa aqui. Foi ótima a sua intervenção, porque vejam só, a gente está falando de avós, e aí, Milton, Ariel e demais colegas. A minha avó, que faleceu em 2018, pessoa mais bondosa que eu já conheci na face da Terra. Não existia pessoa mais bondosa que ela. E ela me ensinou muito da formação ética, formação moral, valores, muito honesta. Então, devo muito à minha avó, muito à minha avó. Ela não tinha educação nenhuma, ela era analfabeta. Só que você ter uma formação acadêmica, você ser, que nem dizem, letrado, não significa que você vai ser um bom pai, uma boa mãe. Não significa isso. Também o fato de você não ter a possibilidade de estudar não significa que você vai deixar desassistido o seu filho em relação a um subsídio intelectual. Então, veja só, a minha avó, ela não tinha ali know-how, não tinha bagagem para, por exemplo, sentar comigo e estudar tabuada, estudar português. Por outro lado, ela muito bem fez, sentou comigo e falou assim, você tem que ser honesto, nunca pode pegar o que não é seu, você nunca pode passar a perna em ninguém. Então, quando o Milton coloca aqui que a formação ética e moral ela estão intrinsecamente ligadas ao subsídio intelectual, o Milton foi perfeito. Fez uma ponderação muito boa. Os valores também. Você pode até não concordar. Poxa, eu não concordo. Você pode, sei lá, não concordar com sua mãe, com seu pai, mas você pode pensar assim, poxa, me transmitiu um valor. Honestidade, lutar pelo que você quer ser. Então, o subsídio intelectual, exatamente, ele está ligado à formação ética, à formação moral, à transmissão de valores e, obviamente, também o estudo. Também, obviamente, a gente não pode simplesmente falar assim, mas olha, eu tomo tabuada aqui, eu tenho até uma formação em pedagogia, eu vou ensinar o meu filho a estudar de casa, já aproveitar o ganho da pandemia, passou a pandemia, todo mundo vacinado, enfim, tem as novas espécies, variantes de cepa, enfim, acabou a pandemia. Tá cômodo, vou deixar ele em casa, como eu sou pedagogo. Isso não é admitido no Brasil. Em alguns países, sim, Estados Unidos, alguns estados dentro dos Estados Unidos, tem lá 50 estados, mas cada um tem a sua autonomia, né? Eles não são tão federados que nem no Brasil. Admite-se, que a gente chama de homeschool. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, necessariamente, você tem que matricular em uma escola. Mas eu sou o melhor pedagogo. Sou ótimo, tenho uma didática maravilhosa.
meu filho vai estar bem assistido aqui. E outra, eu vou colocar ele numa sala, vai ter 100 alunos, sala muito numerosa, vou deixar ele comigo. Não é admitido. Um ponto interessante, eu preciso achar isso aí para mandar para vocês, é que o Supremo Tribunal Federal ele está discutindo essa questão da possibilidade do ensino em casa, homeschool. Tem uma discussão, tá? Pode ser, então, que futuramente o Supremo Tribunal Federal ele venha a proferir uma decisão autorizando o homeschool. Aí eu vou entrar numa discussão, talvez, por si só, falando assim, poxa, não estaria, então, o Supremo Tribunal Federal legislando? Eu acho que não compete ao Supremo Tribunal Federal, tá? Eu acho que isso aí é matéria do Legislativo. O Supremo Tribunal Federal não legisla. Quem legisla é o Legislativo. Mas, às vezes, tem lá uma omissão do parlamento, né? Porque tem vários projetos de lei engavetados. Aqui em São Paulo, a gente tem a deputada Tabata. A deputada Tabata, ela é extremamente séria. Quando a gente pega o currículo dela, ela saiu de uma zona de vulnerabilidade, ela se formou até em Harvard, então ela tem formação até em Harvard. E ela é uma pessoa engajada em educação. Então, no parlamento tem boas pessoas com educação. Infelizmente, o problema que pega no Brasil é que educação efetivamente não é a prioridade. E a gente sabe por quê, né? Um país de alienados é mais fácil você fazer a manobra. Então, o subsídio intelectual, justamente, ele está vinculado à matrícula na escola, na creche, mas também à transmissão de valores, formação ética e moral. Cada vez mais vale aquela premissa, aliás, cada vez mais não vale aquela premissa no seguinte sentido: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não adianta, por exemplo, eu com meu filho Vicente aqui, sentar para almoçar e ficar aqui, ó, tô almoçando, mas mexendo no meu celular, almoçando, mas mexendo no meu celular. Ele na minha frente, ele vai falar assim, poxa, por que eu não posso se o senhor pode? Então, essa é uma premissa que não é verdadeira, é uma premissa que já está superada e superada há bastante tempo. E aí, pessoal, a gente tem, inclusive, tipos penais por abandono intelectual, tá? Eu consigo fazer uma construção doutrinária, inclusive imputar uma sanção penal a quem não presta subsídio intelectual. É o que a gente chama de abandono intelectual, tá? O abandono intelectual, ele está previsto tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também no Código Penal. Quer ver? Vou abrir o Código Penal para a gente fazer a leitura. Abandono intelectual, artigo 246 do Código Penal. Deixar sem justa causa. Uma coisa é, a pandemia, eu não tenho computador em casa, a pandemia fechou as escolas, aí é uma justa causa. A lei, ela traz o tipo penal, sem justa causa. Então, deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária do filho em idade escolar. Traz aí uma detenção de 15 dias a um mês. Essa previsão também está contida, ela é reverberada lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela está lá, quer ver? Artigo 22 diz o seguinte: aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Educação dos filhos menores. Mas também, venhamos e convenhamos, quando o pai, ele simplesmente pensa em fazer a matrícula do filho na escola, na creche, para não ser a ele imputado um tipo penal, você fala, nossa, o cara está fazendo por uma obrigação legal, está fazendo para não ser preso. A família está errada, né? Você vê que a família aí está desconstruída, é uma família que precisa ser revista, é um modelo de família superado. O pai tem que colocar o filho na escola não porque ele tem medo de ser processado criminalmente com base no 246 do Código Penal. Ele tem que colocar o filho na escola porque ele sabe que o subsídio intelectual ele é fundamental. Ele vai se desenvolver. Teoricamente, vai
criar ali noções que vai fazer ele um cidadão mais respeitoso para com o próprio. Bernardo, não dá, eu tô em aula, não dá para eu falar, não dá para eu parar aqui, Bernardo. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Tem alguém com o microfone ligado aí. Então, a gente avança e sai do abandono intelectual e parte para outra espécie do abandono, que é o abandono afetivo. Ou subsídio afetivo, melhor dizendo. Subsídio afetivo. O que é o subsídio afetivo? O que a gente pode dizer? O que é o subsídio afetivo? Alguém tem alguma ideia aí do que pode ser o subsídio afetivo? Seria o amparo dos pais, da família, da sociedade. Amparo dos pais? Da família, né? Da sociedade. Eu acho que tem a ver com o suporte emocional, né? Afeto, carinho, proteção, toda essa parte emocional aí. Suporte emocional, legal, Ronan, legal, Milton. Suporte emocional. Alguém mais quer contribuir aqui com a gente? Entrar nessa discussão? Vamos seguir. O que o Ronan e o que o Milton trouxeram aí foi muito bem traçado, muito bem delineado. Na verdade, é o suporte emocional. Então, a questão do subsídio afetivo vem da palavra afeto. Afeto que a gente pode trazer como, por exemplo, afinidade, afetividade, carinho. Então, obviamente, pessoal, isso é uma questão óbvia. Uma criança que nasce num seio familiar regado a amor, teoricamente, não tem receita de bolo, ela está mais próxima de seguir um caminho adequado. Uma pessoa que não cresce, uma criança que não cresce ali num ambiente nocivo, num ambiente pernicioso, num ambiente violento, teoricamente, ela está afastada daquilo. Porque, teoricamente, a gente sabe que há desvios. Hoje você ter um filho é difícil, é muito difícil. Por isso que os casais hoje, eles optam por ter um filho quando optam por ter filho. Tem vários casais que não optam por ter filho, porque é difícil mesmo. É verdadeiramente um desafio. Então, a questão do subsídio afetivo, ela é importante, por quê? Porque todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo, nós não sejamos hipócritas, gosta de ter ali carinho, gosta de ser acolhido. Quem não gosta? Hoje, por exemplo, eu saí de casa, fui tomar um café com a minha mãe. Minha mãe mora a 5 km de casa, fui tomar um café com ela. Fazia tempo que eu não a via. Quem não gosta de ter ali o afeto da mãe? Pode falar. Tem a questão que a falta de afetividade, né? Um abandono afetivo enseja dano moral, né? Já é pacífico. Essa questão de abandono dos filhos na parte afetiva, né? Que, pelo que eu entendi da jurisprudência, o amor não tem como exigir, mas o afeto sim. Por isso que eles aplicam o dano moral. Muito bem, Ronan. Essa discussão, inclusive, ela está justamente um dos temas que a gente ia abordar. A gente já avança para essa discussão. Professor, também tem o caso que a gente pode ver. Alguns pais, eles exageram nessa parte afetiva, né? Então, em vez de ser a parte afetiva, ele mima o filho, né? Ele acha que fazendo todas as vontades do filho, ele resolve os problemas do filho. Pelo contrário, ele está criando um problema para o filho. Porque, na realidade, você também não pode sair dando tudo que seu filho te pede, né? Ele tem que aprender que as coisas têm valores, né? E ele tem que conquistar essas coisas também. Conforme ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo.
Perfeito, Edson. É aquela velha máxima, né? Você não pode simplesmente dar o peixe, você tem que ensinar a pescar também, né? Você tem que ensinar a pescar. A fala do Edson e a fala do Ronan foram muito boas, porque realmente as crianças elas necessitam de amparo, necessitam de afeto, e aí a gente tem algumas questões bastante conturbadas. A gente tem aquele pai e a mãe que super protege, cria uma criança dentro de uma bolha, e aí depois que essa criança, que se torna adulto, sai para o mundo, ela tem uma dificuldade imensa. E quando eu digo essa dificuldade imensa, ela está ali aferida em vários aspectos. Vou pegar um exemplo meu aqui. Por exemplo, eu, 2 irmãs, filho do meio, 2 irmãs. A gente vive numa sociedade ainda machista, misógina. Fui criado com 2 irmãs, então a exigência de serviço de casa para as minhas irmãs é muito maior do que a exigência para esse professor que vos fala. Então, basicamente, eu não tinha muita obrigação de fazer tarefas de casa em casa. Não fazia, ficava a cargo das minhas irmãs. Uma ideia errada, uma ideia ultrapassada, reconheço. Quando você casa, no início, isso gera um conflito, porque você sai da sua casa, você se casa com uma outra pessoa, essa outra pessoa também tem que trabalhar, porque os dois têm que subsidiar a casa, daí gera um conflito. Fala assim, poxa, mas eu não fazia na casa da minha mãe, por que eu tenho que fazer agora? Então, na verdade, essa questão, às vezes a mãe acha que está super protegendo o filho, na verdade ela está criando ali um prejuízo para ele. E também tem uma outra questão, que é uma questão bastante perniciosa também, que os pais hoje em dia, eles têm que trabalhar bastante, o custo de vida é muito alto no Brasil, em São Paulo especificamente, o custo de vida é alto. Então os pais, eles têm que trabalhar muito, eles trabalham muito. Tanto é que eu fui criado pela minha avó, eu chamava minha avó de mãe, porque os meus pais sempre trabalharam muito. Nossa, abandono afetivo. Não é abandono afetivo. Simplesmente, para não ter o abandono material, eles tinham que trabalhar. Então, a gente tem que fazer assim, eu vou dar ali o suporte, mas vai faltar ali a questão material, moradia, alimentação. Tem que ter ali, na questão, né, o meio termo. E aí, os pais, eles trabalham muito aí para compensar a ausência deles. Eles são muito presentes para os filhos. E aí o filho cresce com menos subsídio afetivo e mais subsídio material. Isso é ruim também. Uma vez um professor meu, ele disse que estava advogando para uma executiva, a CEO de uma empresa, super bem sucedida, a CEO dessa empresa, e aí era processo que envolvia direito de família, daí a CEO ganhava muito bem, rios de dinheiro, mas não tinha tempo para nada, era CEO de uma multinacional, para nada. E aí, o filho dela, já com 14 anos, quis ficar com o pai, e aí ele foi ouvido em juízo, daí ele falou assim, eu não quero nada, eu só quero a minha mãe, nunca vejo minha mãe nunca está em casa. Então, a gente tem esses conflitos. Mas a sociedade, ela é complexa, a sociedade atual ela é mais complexa que a sociedade no passado. Tanto é que a gente tem aí um livro que chama Por que Fazemos... Como é o nome do autor? Por que fazemos? Como eu poderia esquecer? Mário Sérgio Cortella. Ele tem um livro Por que Fazemos o que Fazemos. E aí no livro dele, Por que Fazemos o que Fazemos, ele traz uma ideia e ele deixa bem claro, falou, a sociedade hoje é uma sociedade mais complexa do que no passado. Então, as relações atuais, elas são mais complexas do que eram no passado. Ele desenha isso aí nas páginas iniciais desse livro, Por que Fazemos o que Fazemos. Então, hoje em dia, os pais, eles têm que dar o subsídio material, só que para dar o subsídio material, eles têm que trabalhar bastante, porque o custo de vida é alto. Só que eles também não podem simplesmente falhar no subsídio intelectual e também no subsídio afetivo. Os 3 têm que estar ali balizados. A ideia que o Ronan trouxe, até um ponto que eu separei para trabalhar com vocês, que afeto, ele não é troca de moeda. Eu não posso simplesmente falar assim,
Poxa, mas eu pago pensão, pago rios de dinheiro de pensão. A mãe dele consegue fazer viagem para Paris, se quiser, todo mês, vai para Disney, enfim. Afeto não é troca de moeda. Eu não consigo simplesmente falar assim, olha, eu não dou afeto, eu não dou carinho, mas eu dou dinheiro, não é moeda, não está em jogo. É um bem ou é um direito, ou melhor ainda, é um dever, que ele não é tangenciável, ele não é negociável. Tá? E aí vem a questão das decisões, que o Renan bem abordou, da questão, o precedente principal foi do Superior Tribunal de Justiça falando da questão do abandono afetivo. No moral, por abandono afetivo. Só que aí, venhamos e convenhamos, há uma certa... tem doutrina que critica, tá? Tem doutrina que critica. A Giselda Inuraka, que é uma professora da USP, acho que é aposentada da USP, muito boa, ela escreve sobre isso daí. Ela fala que tem uma presunção mesmo que o abandono afetivo gera dano moral. Então, ela encabeça uma excelente autora, Giselda Inuraka. Só que eu fico pensando, e aí foi até uma decisão da ministra Nancy Andrighi, ela fala assim, olha, você pode obrigar alguém a amar outra pessoa? Então eu vou entrar com uma ação de obrigação de fazer, eu, né, menor, representado obviamente pela minha mãe, vou entrar com uma ação de obrigação de fazer. Ah, tá bom, o direito material é esse, obrigação de fazer. Qual é o bem que você quer? Eu quero que o meu pai me ame. Essas relações afetivas também elas não são tangenciáveis, elas não são negociáveis. Você não pode obrigar ninguém a amar. E aí, no voto da ministra Nancy Andrighi, que na minha humilde opinião é a melhor ministra que a gente tem entre os ministros do STJ e o ministro do STF, Nancy Andrighi ela é profunda nos seus votos. Ela falou assim, realmente não dá para obrigar alguém a amar o outro, não dá. Mas você pode obrigar a que ele tenha ali o mínimo de afeto, ou seja, carinho, respeito. Afeto é um pouco disso também, respeito, você conhecer, você conceber aquela pessoa, no caso seu filho, como um ser humano em desenvolvimento. Poxa, olha, eu tive pouco contato com ele é meu filho, fui ver ele depois de 10 anos, porque eu estava em conflito com a mãe, ou vice-versa, né? E aí eu não tenho afinidade, eu não tenho a socioafetividade. É claro que você não vai criar esse vínculo de amor da noite para o dia. Às vezes sim, às vezes não. É muito relativo, não tem receita de bolo também. Então eu não posso obrigar ninguém a amar o outro, mas eu preciso e eu posso exigir que o outro ele me enxergue ali como um ser humano que precisa de respeito, precisa de afeto, precisa de carinho. Essa decisão é muito legal, pessoal, e é um tema super interessante para escrever, inclusive, isso em trabalho acadêmico, tá? Eu até fiz questão de, na aula passada, perguntar para vocês sobre o tema de TCC. Eu vi que tem muitas pessoas com temas diversos, LGBT, tem uma colega nossa, não vou lembrar agora o nome de cabeça, mas ela está falando também um pouco de guarda. Esse tema do abandono afetivo, dano moral, ele é um ótimo tema. Então, por mais que vocês não abordem efetivamente esse tema agora, como TCC, vocês podem abordar ele como em relação a um artigo científico, é legal escrever. E aí, quando a gente fala de abandono afetivo, a gente tem que falar também, é um tema que não está isolado, ele também está intrinsecamente ligado à alienação parental. Então, a alienação parental, tem um professor da casa que escreve muito bem sobre alienação parental, o professor Alder Thiago escreve sobre alienação parental. E aí, na alienação parental, há ali uma conduta perniciosa, uma conduta nociva, que um dos pais, obviamente em litígio, ele começa a degladiar a imagem, a reputação do outro pai. Então, por exemplo, é o pai falando mal da mãe,
para o filho, ou o filho falando mal, ou a mãe falando mal do pai, e vice-versa, enfim. Essa conduta, ela é perniciosa porque a gente tem que lembrar que a criança e o adolescente, a gente mesmo abordou isso e falando disso de forma reiterada, são seres em desenvolvimento. Então, muitas vezes, a criança e o adolescente, ele não tem ali o senso crítico. Não dá para exigir. Você vai dizer, não, você tem que ler aqui Sócrates, Platão, você tem que ler a filosofia, e não dá para ter essa exigência. São seres de desenvolvimento. E aí, muitas vezes, a criança ela não consegue filtrar. Não, pô, peraí, meu pai está falando mal da minha mãe porque eles estão em conflito. Minha mãe está falando mal do meu pai porque eles estão em conflito. Ele acaba, muitas vezes, principalmente se tem ali uma questão litigiosa, acaba, vamos dizer assim, absorvendo aqueles atributos, aqueles adjetivos negativos em relação ao pai ou à mãe. E aí isso, quer queira ou não, alimenta uma ligação de vínculo afetivo. Então vamos lá, o pai fala mal da mãe. Sua mãe não tem responsabilidade, é uma péssima mãe, nunca cuidou de você adequadamente. Então, ele vai alimentando isso de forma nociva, de forma perniciosa. A criança é um ser em desenvolvimento. Muitas vezes ela não consegue ali ter o que a gente chama de criticidade, o senso crítico. Ele vai chegar, vai ver a mãe e falar assim, nossa, mãe... Pode até não falar, mas ele vai pensar, poxa, minha mãe poderia fazer mais por mim. Então, isso pode criar ali uma ruptura na questão do abandono afetivo. E aí, talvez... Eu disse para vocês que a frase de Pitágoras, educar as crianças e não precisarás punir o homem, tudo passa pela educação. Eu acho que a questão da alienação parental, ela é discutida? É discutida, mas ela tem que ser propagada muito mais. Talvez em direito de família tem que se falar mais. Talvez as disciplinas de direito de família tenham que exigir mais a discussão sobre alienação parental. Porque a alienação parental ela é uma conduta nociva que interfere diretamente no subsídio afetivo, que é um dever constitucional, está lá no artigo 2 de 2000 seguintes da Constituição Federal, e um dever infraconstitucional, porque está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Poxa, tudo bem, você tem lá uma condenação, você está obrigando o pai a pagar a indenização de 50 mil reais para o filho por abandono afetivo. Será que essa condenação ela não gera ainda mais repulsa do pai ou da mãe? Não estou falando que isso é normal, tá? Eu discordo completamente. Não estou falando. Mas vamos sentir, o pai já não tem afinidade com o filho. Talvez porque tem ali uma alienação parental, enfim. Tem ali algum problema. Já não tem afinidade. E não bastasse isso. Não obstante a isso, ele tem ali uma condenação. Será que isso não afasta mais? Eu digo isso, pessoal, porque eu estou com o terceiro semestre aqui no nosso curso, e aí uma das disciplinas que eu tenho, uma das unidades, é TGP e métodos alternativos de resolução de conflito. Talvez seja na hora, acho que até já passou da hora, da gente delegar tudo para o judiciário. O judiciário vai resolver tudo. Talvez a gente precise, para fomentar o subsídio material, o subsídio intelectual, o subsídio moral, trabalhar ali com conciliação, com mediação. A gente precisa fomentar esses mecanismos. Porque a ação judicial é desgastante. A ação judicial ela desgasta, ela afasta mais. Ela rompe vínculos. Talvez seja um tema que a gente precise se aprofundar. E aí, vocês agora estão saindo aí, efetivamente se formando, enfim, vão entrar no mercado, depois alguns vão seguir para a área acadêmica. A gente precisa... Tudo que a gente tem aí de inconformismo, de falar, poxa, isso aqui é pouco explorado, eu tenho vários inconformismos. Por exemplo, eu tenho um conformismo que eu acho que falta um tema ligado à educação digital, falta um tema ligado, por exemplo, a
conceitos gerais da Constituição Federal no ensino médio, ou falta educação financeira, cabe vocês aí fazer a propagação disso. Cabe a gente aí ser agente multiplicador da mudança, tá? E aí, para a gente avançar, a gente até fez um spoiler disso na aula passada, mas precisa entender quem que é criança e quem é um adolescente. E o artigo 2º do ECA, ele nos traz essa resposta. Criança, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, criança, pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Por sua vez, o adolescente, ele é aquele, também de acordo com o preconizado no artigo 2º, entre 12 e 18 anos de idade. 12 e 18 anos de idade. Adolescente. Aí tem uma questão, tá? No Brasil, por força legal, disse que adolescente é aquele que tem entre 12 e 18 anos de idade. Quando a gente pega a literatura, principalmente a literatura da Organização Mundial da Saúde, a gente vê que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a adolescência ela vai não até os 18, mas até aos 20 anos incompletos. Então, a gente pode colocar assim, segundo o OMS, adolescência vai até 20 anos de idade. Então tem um conflito de normas. O professor Diego falou que tem conflito. Não, não tem conflito de norma. O Brasil é Estado soberano. Então, o Brasil ele decidiu que o adolescente vai até os 18 anos de idade, não até os 20. Ele não seguiu ipsis literis a recomendação da OMS. E essa divisão ela é muito importante. Por quê? Porque ela engloba a capacidade civil e a capacidade penal. Se o Brasil tivesse adotado a recomendação da OMS, tivesse incluído isso na lei, adolescente até 20 anos, aquele que tem até 20 anos, efetivamente, o que acontece? Ele não teria imputabilidade penal. O cara está com 19 ou até 20 anos, antes de completar os 20 anos, né? 19 anos, 11 meses, 29 dias. Se ele cometesse uma infração descrita no Código Penal, o que acontece? Essa infração, ela não seria taxada como crime, mas sim ato infracional. Aqui no Brasil, a gente tem uma discussão que vai além, a gente tem uma discussão da redução da maioridade penal. Eles querem, então, reduzir a maioridade para fins penais. É perigoso isso, para ser bem honesto para vocês, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. A gente vai reduzir para 16 anos, mas o de 15 vai matar também, vai roubar também. Essa discussão ela é complexa, ela precisa ser aprofundada. No Brasil, o que acontece é que as discussões são muito rasas. Ao invés da gente discutir, por exemplo, alienação parental, a gente está discutindo que menino veste azul e menina veste rosa. Olha o nível. A gente está discutindo que professor, a Elsa tinha uma opção, um gênero sexual muito raso no Brasil. O professor, a gente teve nos inícios do semestre, eu não lembro qual, tinha uma professora de penal, a Jéssica, ela fez o doutorado em neurociência, né, na área criminal. E ela falava nas aulas dela, eu tenho até o doutorado dela aqui no computador, se quiser eu te mando. Legal. Ela falava que lá nos Estados Unidos, eles tiraram, quer dizer, né, a pena de morte para adolescentes, que foi comprovado cientificamente que o córtex frontal de adolescente, tipo, só começa a ter formação completa a partir dos 21 anos. Por isso que eles tiraram, né, a questão da pena de morte para adolescente lá nos Estados Unidos. Os estudos da
ciência que concluíram isso. Bacana, bacana compartilhar isso, porque você está falando aí de ciência e a gente vive num negacionismo terrível, né? Eu nunca vou politizar as minhas aulas, mas a pandemia está trazendo aí alguns pontos negacionistas terríveis. Então é legal você ter aí um estudo científico. Essa discussão precisa ser aprofundada. A questão da maioridade penal, ela precisa sim ser aprofundada. O que não dá é, por exemplo, a gente passar por cima de uma discussão. Vejam só, lá no mestrado eu escrevi um artigo que diz da importância do amicus curiae e das audiências públicas nas decisões judiciais. Então eu estou falando, olha, o Poder Judiciário, no artigo, o Poder Judiciário ele é muito fechado. Os membros dos judiciários não foram eleitos democraticamente, eles são distantes, diferente do Executivo e Legislativo, que eles foram eleitos democraticamente. Só que a decisão que o judiciário toma, ela tem efeitos gigantescos. E aí, então, eu consegui me aprofundar na questão da audiência pública como aperfeiçoamento das ferramentas de Estado. E aí, Ronan e demais colegas, as leis que eu vi que tiveram ali grande participação da sociedade, que, por exemplo, eu acompanhei a discussão do Marco Civil da Internet, lei de 2015, 2965/2014, desculpa, começou a vigorar em 2015, mas é uma lei de 2014, e a LGPD, lei de 2018, que começou a vigorar em 2020, mas ainda não está vigorando o capítulo específico, né, das sanções. E essas leis, elas foram construídas não apenas pelo parlamento, é lógico que o parlamento, que o Poder Legislativo é o canal adequado, é a arena de debate, é lá no parlamento que se cria a lei, não é no judiciário que se cria a lei. Mas você tem vários especialistas. Você pega, por exemplo, a LGPD, você tem vários especialistas que participaram das discussões. Você tem ali, por exemplo, Danilo Donete, que trouxe discussões, Marcelo Leonardi. A LGPD, então, desculpa, o Marco Civil da Internet, então, foi uma lei ali que foi discutida pela sociedade em geral, pelas academias, as faculdades tiveram uma grande participação. Então, toda essa participação, ela é importante, ela é super importante. E aí, tem alguns projetos de lei que a gente vê que, poxa, poderia ser aprofundado. Eu trabalho um pouco com política pública, eu acompanho um pouco de projeto de lei, mas é mais projeto de lei de internet, que são projetos de lei bastante interessantes. Por exemplo, a questão do projeto de lei que visa minimizar a questão da publicidade infantil. Você liga lá no desenho, na Cartoon Network, é que eu não tenho, mas já tive, já TV a cabo. Você liga ali nesses desenhos, é só propaganda. Então, você já está criando ali uma criança consumista. Então, você tem que ter ali um projeto de lei para fazer ali o aprimoramento das leis. E aí, eu preciso mostrar para vocês, antes da gente encerrar, o trabalho do Instituto Alana. Vocês já ouviram falar no Instituto Alana? Alguém já ouviu falar no Instituto Alana? Não. Coloquei aí o link, depois você dá... Eu vou até mandar aqui no grupo do WhatsApp, depois, estou com o WhatsApp fechado aqui, mas depois eu crio. O Alana basicamente é uma organização sem fins lucrativos que, basicamente, eles têm como uma missão a salvaguarda e trabalhos em prol ali da criança e do adolescente. Eles têm trabalhos fenomenais, por exemplo, eles já entraram como amicus curiae em processos que tratam do excesso da publicidade infantil. Então é legal depois vocês darem uma lida ali no Instituto Alana. O Instituto Alana tem vários trabalhos super bacanas sobre criança e adolescente, enfim, é super legal, super bacana o trabalho deles. E aí, fechando, a gente precisa entender aqui, já caminhando para o final da nossa live, que o Brasil, ele é signatário desde 24 de setembro de 1990 da Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, a gente pode colocar isso aí no chat. Desde 24 de setembro de
2020, desculpa, 2020 não, 1990, o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, o Brasil assumiu ali um pacto global, um pacto mundial. E a assinatura do Brasil, a adesão do Brasil a essa convenção, ela veio por arreboque à promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de julho de 1990. ECA, julho de 1990. Então, vejam só que 1990 teve um marco importante na salvaguarda das crianças e adolescentes. Foi um ano importante aqui no Brasil, 1990, que já completou 30, a gente vai para 31 anos, né? Em julho vai completar 31 anos. No ano passado teve vários eventos comemorando aí os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto a adesão ao Brasil da Convenção, quanto a adesão do Brasil, ou melhor dizendo, a promulgação do ECA, eles vieram por arreboque à Constituição Federal, que a gente sabe que é de 88, CF de 88. E nós sabemos bem que a CF de 88, ela traz ali um capítulo específico dizendo o seguinte. Me permitam aqui a leitura do 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, aí traz aqui alguns direitos sociais e direitos fundamentais. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à educação, ao lazer, a profissionalização, que até o Renan bem coloca aqui, do jovem aprendiz, que vai até os 24 anos. Talvez isso esteja intrinsecamente ligado ao direito da profissionalização do jovem, né? Direito à cultura, direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aí vocês podem falar, nossa, mas isso na prática não é uma verdade absoluta. Concordamos todos. Não é mesmo uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Até porque a gente tem crianças em situação de trabalho escravo, crianças em situação de mendicância, crianças em situação de violência, situação de opressão, situação de crueldade. A gente ainda está distante, isso é fato, do texto constitucional, da aplicabilidade ali do 227. Mas a gente tem que trabalhar com dois meios aqui. O meio do dever ser, esse é o dever ser. É o princípio da proteção integral, a gente vai falar depois de princípio. Princípio do dever ser e a ideia do ser. O ser que a gente tem hoje, que é o mundo real, é o mundo que está ainda distante. A gente vê ali que tem ali um descompasso. Comecei a ler um livro, parei um pouco, talvez por falta de tempo mesmo, de um autor chamado Sandel. O Sandel, ele tem vários livros, é um professor de Harvard. Então, ele tem o livro Justiça. Ele tem um livro O que o Dinheiro Não Compra. Ele tem um livro chamado A Tirania do Mérito. Esse é que eu ainda não consegui ir para frente. A Tirania do Mérito. A Tirania do Mérito, ele trabalha bastante com a crítica à tal da meritocracia. Ele critica a meritocracia. Por quê? Porque a gente cria ali a sensação, poxa, se você
você consegue. Essa verdade não é absoluta. Ou não? Todo mundo tem a mesma igualdade, as mesmas condições. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Uma criança que estuda numa escola pública, que mal tem aula, que está à margem, que os professores têm medo de ir para a escola porque eles são ameaçados. São verdadeiros heróis, heróis invisíveis. Ele está mesmo, uma criança matriculada nessa escola, que mora ali num ambiente nocivo, um ambiente onde não tem ali subsídio material, intelectual, afetivo. Ele está mesmo na mesma condição de uma criança que tem todos os subsídios e estuda, por exemplo, no Dante Alighieri, desde que tinha 2 anos de idade. Nem sei se tem infantil lá com 2 anos, enfim, não sei, só hipoteticamente. São 2 extremos, então a gente trabalhar com a ideia da meritocracia, ela é perigosa porque ela pode violar o que a gente falou lá no início da aula, o princípio da isonomia. Eu não posso tratar uma criança nessa situação de vulnerabilidade na mesma situação de uma criança ali que teve uma ótima educação, um grande afeto. Porque senão eu tenho a falsa sensação que eu estou tratando os iguais de forma igual e eu não estou tratando os iguais de forma igual. A única igualdade aí pode ser a idade. Os 2 têm 20 anos, já são adultos, passaram ali pela fase da criança e da adolescente, superaram lá a adolescência. Mas eles são iguais na idade, mas desiguais na questão afetiva, material e intelectual. Então a gente precisa fazer essas reflexões. A gente sai com essas reflexões, tá? A ideia hoje é a gente trabalhar essas reflexões. Foi uma aula inicial, eu vou subir aí um material complementar para vocês. Até hoje, antes das 10, prometo que eu já vou subir a live, tá? Já vou subir a aula para vocês. Então, quem não conseguiu assistir, ou quem quer assistir novamente, pode ver novamente aí. E aí, das 9 até as 10 horas, 21 até as 22, eu fico aberto aí para tirar dúvidas via chat. Lá no AVA tem um campo lá, avisos. Cara aluno, utilize esse espaço para esclarecer suas dúvidas com o professor. Ou pode me mandar um e-mail, já mandei. Ou melhor ainda, a gente tem um grupo no WhatsApp. Essa sala tem um grupo no WhatsApp. Então, fiquem à vontade aí para a gente se falar. Estou à disposição. Antes da gente encerrar a nossa aula, terminando aqui a gravação, eu gostaria de saber